Vamos lá, 1 Samuel 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não o governe mais sobre Israel? Enche, pois, o chifre de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porém dentro dos seus filhos me provi um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho, e dize: vim a sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás aquele a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel como dissera o Senhor, e veio a Belém. E saíram ao encontro anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é em paz a tua vinda? E respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele Jessé e seus filhos, os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente estará perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não temas, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu já o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, mas o Senhor vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o que está no coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e fez passar diante de Samuel, e disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. E perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se, pois, seus filhos? E ele disse, e respondeu: ainda me falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamar, e o filho entrar. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. E tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel levantou-se e foi a Ramá. Amém? Irmãos, é o texto dos mais conhecidos sobre unção que a gente tem na Bíblia. A gente usa esse texto para ungir pastor, quando na verdade o texto não é para ungir o pastor, mas para ungir um rei. Nós sempre usamos a experiência de Davi quando atribuímos a uma ação de unção, quando na verdade a unção que é derramada sobre Davi, ela é uma unção de governo, ela é uma unção pontual, ela não é uma unção que seria comparada à unção que é liberado de outras, como as outras unções que de repente a igreja faz. Então essa é uma unção pontual de governo, porém, ao que Davi recebe a unção do Senhor, o texto declara que o Espírito do Senhor se apossou de Davi, porque uma das atribuições do rei era ter uma porção do Espírito do Senhor, movendo-se no espírito de governo e sabedoria. Então Davi agora passa a ser um homem potencializado por Deus para fazer coisas que Davi não era capaz de fazer. É interessante olhar para esse texto, que nos aponta muitas coisas, porque quando olhamos para a história de Davi, nós já conhecemos ali, a Bíblia já está escrita, já está pronto. A história de Davi já está definida, já sabemos como ela começa, como ela passa, como ela termina. A história mais pontual de Davi é quando ele derruba o gigante Golias, então é muito fácil. Mas se a gente olhar os entremeios do que a história quer nos apresentar, temos muitos ensinamentos para essa manhã. Eu queria nesse domingo trazer para você esses ensinamentos. O Deus que escolhe os improváveis. Eu queria que você olhasse para o seu coração agora e tivesse o entendimento: Senhor, será que eu fui aquela pessoa celebrada, entendida por todo mundo, ou sou um daqueles improváveis que chegou onde ninguém imaginava, alcancei o lugar que ninguém imaginava alcançar? Sobre mim o Senhor colocou... Será que você é esse que tem esse entendimento de que é também improvável? Que se você é desses, essa palavra é para você nessa manhã, em nome de Jesus, e receba ela na sua vida. Pastor, eu não sou improvável, mas não está fácil. Talvez você esteja entrando no caminho da improbabilidade. Deus nessa manhã vai liberar uma palavra sobre a sua vida para posicionar você e direcionar você a coisas maiores em nome de Jesus. Amém? Vamos para o texto, irmãos. O texto é muito claro, porém tem muita construção nesse texto. Existe uma ciência chamada teologia. Essa ciência, irmãos, ela não estuda a Bíblia, ela não estuda Deus. O termo teologia, a gente fala: o que é teologia? O estudo de Deus. Não, irmão, não dá para estudar Deus, é difícil. Então, o que a teologia faz? Ela estuda as manifestações de Deus a partir da palavra, da Bíblia. Está tudo revelado, irmãos. Está tudo aqui.
Se você ler Apocalipse capítulo 21, você vai ver que você vai estar em breve na Nova Jerusalém. Andando numa rua de ouro, irmão. Cantando num lindo coral, aleluia. Renatinho vai contribuir com isso aqui na terra, mas lá no céu ele não vai poder reger o coral. E você que cantou mal aqui na terra como eu até hoje, fique tranquilo. Lá você vai ter um corpo todo transformado. A calvície vai acabar, irmão. Os carecas celebram, né? Essa gordurinha extra vai embora, o corpo vai ser transformado. Gente feia vai ficar bonita. Não olha não para não constranger. Deixa ele quieto aí, deixa ela quieta. Não olha não para não... Homem, mulher feia que não tem nessa igreja. Aqui eu fico na... Não tem uma mulher feia nessa igreja. Amém, minhas irmãs? Aqui é proibido a mulher feia. Aqui não entra, passa mal na esquina. Aqui só mulheres bonitas. E homens inteligentes. E... Agora, veja comigo. Davi, ele está num contexto. A gente não pode olhar para a história liberta do seu contexto histórico. Então, na teologia, a gente faz isso. O primeiro contexto é o contexto que a gente tem que observar social. Davi, ele é filho de um homem, Jessé, que mora na região de Belém. Então, já está definido. Este homem tem muitos filhos. Se a gente lê Crônica, se a gente lê o 2 Samuel, vamos perceber que ele tinha 7 filhos homens e 2 filhas mulheres. Então, este homem tem filhos. Possivelmente todos na faixa etária do alistamento militar. Alguns até servindo já o exército de Israel. Davi, acredita-se nesse contexto, terá aproximadamente 16 a 17 anos de idade. Porque com 17 já tinha que estar no alistamento militar. Agora, há algumas coisas que o texto nos apresenta, isso é para a gente fazer uma leitura bem clara, que são estranhas. Primeiro, filho não tomava conta de ovelha, senão as filhas mulheres. Então a gente tem uma crise aqui, porque quem cuidava de ovelhas no deserto eram mulheres, eram pastoras. Eram as mulheres que cuidavam das ovelhas. E caso o homem não tivesse filha mulher na faixa etária, o filho mais novo fazia esse trabalho, até que as irmãs crescessem para tomar conta das ovelhas. E sempre sob a supervisão de um dos filhos homens, por conta do perigo que existe. É interessante que Davi, ele está lá no campo das ovelhas. Agora, há várias teorias sobre Davi. Se você parar para estudar sobre Davi, irmão, você vai encontrar um quadrilhão de temas diferentes sobre a pessoa de Davi. Davi, ele faz uma oração no Salmo 51 de arrependimento. E nessa oração de arrependimento, ele fala assim, pelo pecado da minha mãe fui concebido. E aí a gente já começa a perceber assim, olha, mas que pecado? Ele diz que ele foi gerado em iniquidade. É claro que o texto bíblico nem sempre apresenta a figura da mulher na história. Geralmente, a Bíblia sempre apresenta a figura do homem, a contagem era feita por homens. Estamos numa sociedade de 3.000 anos atrás, onde a mulher ela era patrimônio do marido. Ela era patrimônio do marido. Ela não era uma pessoa comum, ela era um patrimônio da sua casa. E nesse contexto de história, a gente vai perceber que o versículo 1 diz que o Senhor Deus visita Samuel, o profeta, e dá para ele uma palavra. Saul está rejeitado, você está cuidando disso, vamos acabar com isso. Vamos levantar um novo governo sobre Israel. Só que Deus está cobrando de Samuel isso há tempo. Deus está apontando para Samuel. Só que Samuel não sabe o que fazer, porque Saul é rei. Se ele se levanta contra o rei, ele pode ser preso, pode ser morto. Então o Senhor dá uma palavra, ele diz, você vai lá e vai sacrificar na casa. Você vai ungir o rei hoje, mas a manifestação desse governo vai demorar pelo menos 14 anos. Irmão, percebe uma coisa? A resiliência de Davi é uma motivação para o nosso estudo bíblico. Davi ele é ungido rei de Israel. E nos apontamentos que a gente tem na Bíblia, me parece que ele vai voltar agora para o campo para cuidar das ovelhas, porque tem muita coisa para fazer. A única diferença é que a partir de agora, Davi ele não está mais apenas ungido. Ele agora é ungido cheio de poder de Deus. A gente não pode pegar a Bíblia e achar que do versículo 13 para o 14 foi no dia seguinte. Porque do versículo 13 para o 14, nesse texto, demorou pelo menos aí uns 4 anos. Porque o Espírito do Senhor imediatamente sai da vida de Saul.
E uma vida que não é tomada pelo Espírito do Senhor, irmão, ela vai ser atormentada por demônios. Pastor, eu não concordo. O demônio também. Mas ele atormenta a si mesmo. Você percebe que uma pessoa andava na fé, caminhava com Jesus, de repente ela larga Jesus, ela fica num estágio muito pior do que quando ela não estava, do que ela antes até de não conhecer Jesus. O Espírito do Senhor sai de Saul no versículo 14, o texto vai dizer que o espírito maligno não atormentava, então começaram a procurar alguém. Encontre alguém que possa ajudar o Saul. Coitado do rei. Ele está louco, atormentado, fazendo coisas que não deveria. E aí fala assim, olha, a gente tem que encontrar um tangedor, alguém que toca um instrumento para amansar o demônio. Eles tocam lá um louvor para acalmar. E a Bíblia vai dizer que, começaram a procurar entre Jerusalém e Israel, cadê o cara? Quem pode vir aqui para trocar uma boa música? E encontrar, não, tem um filho de Jessé, o Davi. Davi jamais entraria naquele palácio, jamais entraria naquele palácio. Mas porque ele tem duas habilidades. A primeira, ele toca bem. E tocar bem é uma característica que você tem que ter naquilo que você faz para Deus. Faça o melhor para o Senhor, você vai ser sempre lembrado em nome de Jesus. Quando fazemos uma coisa relaxadamente, eu estou na escala, eu tenho que ir, irmão, não faça para Deus nada de qualquer maneira, faz sempre o teu melhor para Deus. Um dia a porta vai se abrir e Deus vai abençoar você. Há uma frase que eu gosto muito, que diz assim, a unção abre portas, mas o preparo as mantém abertas. Então se você é músico, irmão, seja o melhor músico dessa igreja em nome de Jesus. Dá um amém mais forte aí, meu irmão. Se você é intercessor, seja aquele que o joelho mais queima em nome de Jesus. Diga amém também, meu irmão. Se você é um líder de célula, seja o melhor líder de célula em nome de Jesus. Se você é marido, seja o melhor marido que essa cidade já conheceu em nome de Jesus. Tem mais mulher dizendo amém do que homem. Eu detectei aqui pelo agudo. Se você é esposa, seja a melhor esposa dessa cidade em nome de Jesus. Amém. Eu ouvi mais homens dizendo amém. Eu estou ficando meio preocupado. Pastor, o curso Aliança vai ter que trabalhar mais. Diga-se passagem, irmãos, o curso Aliança não é para você que está mal no casamento. É para melhorar ainda mais seu casamento. Você vai ser mais apaixonado pela sua esposa. Vai ser um marido mais amoroso, uma esposa melhor. Vai ser o melhor pai, vai ser tudo melhor na sua vida. Mas volte aqui. Davi, então, ele chega no palácio. Por quê? Porque primeiro ele recebeu uma unção. E depois ele estava preparado. E ao chegar no palácio, ao que ele toca o instrumento, o espírito maligno sai. Porque onde a presença de Deus chega, os demônios não subsistem. Eu era criança, eu morava do lado de uma Assembleia de Deus. E todos os domingos cantavam um louvor que era assim: a unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair. Tem muita assembleana aqui nessa... Eu era criança, eu tinha 7 anos, eu nem sabia o que era isso. E eu era criança, irmão, não sabia nada de unção, mas nem de igreja, minha família não tinha nenhum contato com igreja, zero. Eu fui batizado na igreja católica e nunca mais voltei lá. Nunca mais. Zero contato. E essa música gravou no meu... E é verdade, irmãos. Agora, vamos no Davi. Davi, ele agora tem uma função, está no palácio. E ele começa a tocar o seu instrumento ali. Davi, ele começa a ganhar destaque dentro da monarquia. E agora Davi está depois num outro estágio. Ele sai daquele ambiente, vai para frente de batalha, leva lanche para os seus irmãos. E é quando ele encontra o seu maior desafio, que é matar Golias. Mas antes de a gente chegar no Golias, talvez eu nem fale do Golias hoje, a gente tem que olhar aqui uma coisa. A rejeição que Davi recebe da sua família. Porque mesmo que Davi... Dentro das teorias de que Davi era filho de um adultério do seu pai, essa é uma teoria que existe. Pelo seu perfil, de ser ruivo e ser de uma estatura menor, gentil aparência, porque era um homem baixo. Esse era o termo usado naquele tempo para um homem baixo. Manda 2, né? Gentil aparência, um rosto menos bruto. Seus irmãos eram poderosos, eram homens de guerra, de batalha. Essa é uma tese. A outra é de que Davi é o filho do segundo casamento do seu pai, porque teve 2 mulheres. A outra, Davi só era rejeitado mesmo porque era rejeitado, porque alguém resolveu rejeitar.
Agora, vamos na primeira tese. Há poucos teólogos que alegam que Davi ele é filho de um adultério de seu pai. Mas aqueles que garantem isso, garantem com destreza. Primeiro pela aparência, não nasciam ruivos em Israel. O ser ruivo não era um natural. Quando a gente vai ler que nasce lá 2 filhos, um é Esaú, o outro é Jacó, e o Esaú é ruivo, a gente já fica logo em crise. Mas por que nasce um ruivo? Possivelmente Esaú tinha uma doença de pele quando nasceu. E atribuíram a sua vermelhidão a ser alguém ruivo, cabelos vermelhos, pele vermelha. A característica dos ruivos era dos edomitas, que vieram da geração do Esaú, da terra de Edom, vermelho. Edom vem das terras avermelhadas do fosfato que era tirado das pedras, eram pedras vermelhas, então eles eram da terra de Edom. Edom vive uma grande crise, anos antes de 1 Samuel, do livro de Samuel ser escrito. E as mulheres, por conta de uma perda de batalha, foram elas se prostituir em Jerusalém. Olha como é que o negócio é complicado. As mulheres, para não morrerem de fome, foram ser prostitutas em Jerusalém, porque Edom foi destruído numa batalha contra os filisteus, antes dos filisteus perseguirem Israel. E uma das características daquele tempo era que o filho da prostituta ficava com o pai. Não, que loucura isso, hein? Pastor, eu não sabia disso. Eu estou aqui para te ensinar, meu irmão. É por isso que você está aqui e eu estou aqui. Essa é uma teoria. Outra teoria é que Jessé fica viúvo e se casa de novo. E no seu segundo casamento tem mais 3 filhos. E Davi é o mais velho do segundo relacionamento do seu pai. Então, filho meu irmão dos seus irmãos. Como é que você sabe que ele é rejeitado, pastor? Porque ele é o único que não assentava à mesa. Porque quem cuidava das ovelhas vinha fedendo do campo. Você pensa que cuidar de ovelha, irmão, é fácil? Ah, pastor. Não, irmão, cuidar de ovelha era um trabalho. Até hoje dá muito trabalho cuidar de ovelha, tá, irmão? Seja ela ovelha e seja ela as ovelhas. É um negócio bem complicadinho. Deus tem que dar muita unção e sabedoria. Diz amém, pastores? Me ajudem, obrigado. Me ajuda? Fala alguma coisa aí. Agora, vamos lá, irmão, pensa comigo. O cidadão saía para cuidar das ovelhas e passava o dia inteiro no campo. No final do dia, ele colocava as ovelhas no aprisco. E na primeira vigília da noite, ele ia dormir no aprisco, para que o lobo não viesse devorar as ovelhas. Ao que ele fosse para casa, era para buscar alimento, para a marmita, para voltar a cuidar das ovelhas. Porque nós, no contexto brasileiro, a gente toma banho, quer dizer, pelo menos eu acho, nós tomamos banho todos os dias aqui no Brasil. Amém, meu irmão? Me ajuda aí, tá? Tá calor para você. Não, deixa para lá. Todos os dias. Em Israel não é assim. Hoje, você chega em Jerusalém, a gente vai estar lá qualquer hora dessa, amém? Você vai chegar lá, uma caixa d'água tem 250 ml de água, para uso de uma semana. E uma casa de árabe tem uma caixa d'água de 350 ml, é uma caixa preta, a dos judeus é uma caixa branca, dos árabes é uma caixa preta, porque tem mais filho. Então, o banho não é algo natural. Então, vir do pasto, fedendo a tudo que o pasto lhe oferece, não lhe conferia sentar à mesa. Então, aquela pessoa, irmãos, muitas vezes ela era esquecida, ao ponto de que Samuel chega na casa e fala, bom, vamos ungir aqui o rei de Israel. Então, quando ele olha, Eliabe, fala, é o Eliabe. Esse cara é soldado, fronte de batalha, forte, bonito, tem todo o perfil do soldado, vamos sobre ele derramar unção. E quando este homem prepara a unção, o Senhor fala, olha, não é ele, não está pronto. E o pior é não dizer que não é Deus dizer que ele não está pronto, é dizer que Deus o rejeitou. Agora para aqui, irmão, abre um parênteses. Dentro de uma casa, 7 filhos homens, nós temos um que Deus olhou o coração e é um homem segundo o coração de Deus, e o outro que é rejeitado. Sabe o que significa isso, irmãos? Deus rejeitou.
E por que Deus rejeita um homem que é criado numa casa em Belém, de um homem chamado Jessé, um homem de uma conduta maravilhosa? Na casa dele vai ser o rei naquela casa está sendo criado e eles não imaginam, mas Deus está rejeitando o mais velho, porque rejeitou, não está dizendo por que rejeitou, mas o porquê Deus rejeitaria um homem. Quando o Samuel chega na casa e olha, Samuel aprende, porque no segundo filho, Deus não fala mais nada com Samuel, dizendo, não é esse também não. O próprio Samuel fala, Deus não quer esse, porque é o Abinadab, esse não serve. Deus também não quer ungir esse. Aí chega o Samar, todo feliz, também não é esse. Deus também não quis esse. Passa o quarto, passa o quinto, passa o sexto, não tem mais filho, acabou, zerou. E aí, o Samuel está em crise. Mas não tá, estou na casa certa, Deus. O Senhor veio a mim, falou que era na casa de Jessé, deu um discurso, mandou trazer sacrifício. Cadê? Está onde? A Davi. E ele está no campo, cuidando das ovelhas. Para aqui. Na batalha contra Golias, Davi é chamado pelo pai para levar a comida aos irmãos. E Davi leva a comida para os irmãos. Ele leva o sanduíche para os irmãos, leva o sanduíche para o comandante da batalha, e ele senta lá e pela primeira vez ele está vendo uma guerra de verdade. Não é mais o Netflix, agora é ao vivo. Está vendo espadada. O que está acontecendo aí? Aquele é o Golias. O Golias, sim, claro. O que é? Ele está afrontando o exército de Israel. Mas ninguém vai se levantar contra ele? O irmão fala assim, cala a boca. Você não é soldado. Em outras palavras, se tu fala muito, vão colocar eu para lutar contra ele. Que eu sou da tua família. E aí o Eliabe solta uma frase que é assim, você não devia estar cuidando das poucas ovelhas do nosso pai? Eliabe está desprezando aquilo que Davi fazia com destreza. Improváveis, aprendam uma coisa, todas as pessoas vão dizer que aquilo que você não está fazendo não vai dar importância e não tem valor algum, mas só aquele que carrega um chamado de Deus para fazer algo, sabe dar a importância dele. Eu posso dar aqui um quadrilhão de exemplos, mas coloque algo no seu coração. Quem não carrega o que você carrega não dá valor ao que você dá valor. Quando você valoriza seu casamento, quem não valoriza te critica. Quando você gasta tempo com seus filhos, quem não gasta te critica. Quando você ama as coisas de Deus e se dedica a ela, quem não ama te critica. Sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem viver na dimensão daqueles que são aprovados pelo Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Nós entramos na crise da comparação. Mas ninguém está fazendo, irmão. Deus vai chamar você para fazer coisas que talvez você nem imagine. Vá lá e faça. E Deus, para fazer coisas esquisitas e difíceis, Ele não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. Porque os capacitados nem sempre conseguem ver na ótica do que Deus está vendo. E o Senhor fala, eu reprovei esse. Chega Davi, e na hora Samuel fala, é ele. É ele. É ele. E para Davi, aquela unção faz toda a diferença. Para os irmãos, é só um derramar de óleo na cabeça. Quando o óleo é derramado na cabeça de Davi, o texto fala que o Espírito do Senhor tomou Davi. Ele não foi só um ritual, houve uma ação no mundo espiritual de que o Senhor falou, a partir de agora, esse moço vai ser portador da minha presença por onde ele passar. Mas só impactou Davi. Porque os seus irmãos só vão respeitar Davi quando está todo Israel falido, endividado, fracassado, arruinado, quebrado, que eles vão lá em Adulão dizer, Davi, vem ser o nosso capitão. Receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. O que Deus separou para a sua vida, uma hora vai se manifestar. E ninguém vai ter dúvida do que Deus está fazendo sobre você na sua trajetória. A gente passa isso muito dentro da família. Vocacionados não conseguem levar para frente sua vocação porque a família não reconhece o chamado.
Quanta gente que tinha um talento extraordinário para servir a Deus em mais áreas da igreja, mas a gente fala, não dá, não reconhece. O profeta não tem honra, não. Jesus foi desprezado em Nazaré. Deus está levantando um tempo de acionar pessoas que são improváveis. E o improvável é aquele que carrega no seu coração uma convicção: eu estou fazendo para Deus. É Deus quem está me chamando, é Deus quem está apontando, é o tempo do Senhor nos usar. Eu vou liderar uma célula, mas eu não sou muito preparado, eu não sou muito capaz. Faça o curso, comece. Nós tínhamos uma congregação lá no Rio e tinha um rapaz que eu fui no culto da multiplicação das células. Cheguei lá e quando eu vi o rapaz no altar multiplicando a célula dele, pensei, mas esse cara não tem condições de multiplicar uma célula. E o pastor falou assim, está vendo o fulano? Eu falei, estou chocado. É o líder que mais batiza nessa igreja. Ele prega Jesus. Ele tem uma revelação, ele é apaixonado por falar de Jesus. Foi um dia que eu comi uma feijoada na casa dele. Calor de 44. Vocês vão chegar lá, fiquem tranquilos. Cheguei com o carro. O pastor falou assim, deixa o carro na igreja, vamos no meu. Porque para entrar ali, se entrar carro de feio, atiram. Falei, não, é melhor tirar no seu do que no meu, porque buraco de bala é ruim de tampar. E fomos no dele. Dentro de uma favela, comunidade, feia, complicadíssima, uma célula. Ganhando vida para Jesus. Aí a gente vai nos capacitados. E aí, vamos liderar na célula? Tem tempo não. Dá não consigo. É muito apertado, a agenda é curta. E, irmão, a gente vai ter sempre muita coisa para fazer. Jesus nos deu uma dica. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Davi, ele rejeitado pela primeira tese de ser filho de um adultério, ou pela segunda tese de ser filho de um segundo casamento porque seu pai ficou viúvo, ou de uma terceira tese, só porque os irmãos querem rejeitar, não importa, ele é um improvável. Ninguém acredita que Davi possa fazer uma coisa grande para Deus. Porque Davi, não pode. Só que Davi não faz pela sua capacidade. Porque Deus, ele tem uma facilidade de lidar com gente improvável. Uma das características do improvável, segundo John Maxwell, é alguém que está pronto a dizer, Deus, faz a obra, que eu vou junto. Usa a minha vida, e o resto está tudo certo. Você já percebeu que tem gente que quer ensinar Deus a ser Deus? Gente que vai orar. Senhor, eu queria pedir, inclusive, Senhor, por que o Senhor não faz assim, desse jeito? Por que o Senhor não faz dessa maneira? Dessa forma? Irmão, você vai passar. O Senhor é para sempre. Ele é. Desde a fundação do tempo, Ele tem movido todas as coisas. E a única coisa que o Senhor nos pede é confiar no Senhor. A única coisa que o Senhor nos pede é obedecermos a sua palavra. A única coisa que o Senhor nos pede é que nós não venhamos a dividir nada daquilo que Ele tem derramado sobre nossa vida. Agora, eu olho para Davi e vejo esse camarada improvável, no meio daquele contexto de família que ele está vivendo. Quando ele chega na casa, Davi mandado chama lá, o profeta Samuel está aí, quer falar contigo. Opa, chega lá Davi, sujo, fedendo, maltrapilho, no pé na lama, todo sujo de... Daquele negócio que a ovelha faz, sabe o que é, né? Então, também, chega lá, e a primeira recepção é a palavra do Samuel, é ele. Ele é. Porque o Senhor fala para Samuel, levanta e unge. E naquela casa, naquela família, naquele ambiente, naquele lugar hostil, o Senhor está visitando a casa de Jessé com a sua presença pela primeira vez. A primeira vez que o Espírito do Senhor desce sobre aquela casa e toma alguém daquela família. E dali para frente tu já conhece a história. Davi dá por credencial a Saul para vencer Golias o seguinte, meu rei,
eu até não tenho o perfil de guerreiro, eu não tenho a altura de guerreiro, não tenho idade de guerreiro, não tenho a força do guerreiro, mas vou contar para o senhor uma história. Eu matei um urso que foi pegar as ovelhas do papai. E o urso, irmãos, um homem natural não lutava com o urso em Jerusalém. Para matar um urso, mandava-se uma equipe. E ele falou, teve uma outra vez que o leão veio, pegou, esse ele dá detalhe, pegou pela boca da ovelha, e eu puxei o leão pela barba, abri a boca do leão, tirei a ovelha da boca do leão, matei o leão. Esse para matar é mais difícil ainda. E é bom que conta com requintes de crueldades. E o que me chama a atenção é que o Saul acredita nisso. Não porque Davi está contando, mas porque há brilho nos olhos de Davi dizendo, eu vou matar esse gigante porque o Senhor é comigo. Quantos gigantes você já derrubou na sua vida, irmãos? Quantos gigantes improvável? Quantos gigantes você derrubou improvável na sua caminhada? Mas o gigante não começa a ser derrubado na presença de todos. É derrubado no secreto, quando ninguém está vendo. Davi matou um urso, mas ninguém foi lá para dizer. Porque se Davi não conta, ninguém saberia. Davi matou um leão e ninguém estava lá para escrever. Porque se Davi não conta, ninguém saberia. As maiores batalhas que os improváveis vencem, elas acontecem no secreto. Ninguém está vendo. Não tem ninguém para aplaudir, mas há um Senhor no trono dizendo, vai na força do meu Espírito, que eu sou contigo, e você será vencedor. Quanta gente, irmãos, acompanhando um missionário, que estava fazendo um trabalho extraordinário, queria trocar de carro. Aí eu falei assim com ele, rapaz, aí pastor, o carro está meio velho, então vou arrumar uns empresários para ajudar, e juntamos uma grana para trocar o carro dele. E aí mandou-se o valor do carro, e ele mandou a foto, pastor, já vendi o velho, comprei um novo, obrigado, o IPVA eu pago, está tudo certo. Falei, não, a gente vai pagar o IPVA, e aleluia. E aí falei para ele assim, meu irmão, ele falou, pastor, Deus é fiel demais. Eu estava orando muito para esse carro chegar, porque eu estou tratando um câncer e faço quimioterapia a 200 quilômetros da minha casa. Por que você não falou que era para quimioterapia? Não, pastor, o carro é só um detalhe. Eu dou meu jeito de chegar lá. O carro é para atender o povo. Eu falei assim, rapaz, esse cara está rodando 200 quilômetros para fazer quimioterapia. Eu nem sabia que ele estava tratando um câncer. E aí comecei a acompanhá-lo de mais perto. Falei, rapaz, como é que é isso, pastor? Eu estava orando a Deus, Senhor, está difícil, mas o carro está muito velho, e eu não consigo ir com esse carro velho, sem ar-condicionado, e pneu velho, e aleluia. E eu pensei, rapaz, quantas orações esse camarada apresentou para Deus, e ninguém viu. E Deus olhou do céu e falou assim, eu vou pegar um rico aí para abençoar esse cara, e me colocou no meio do assunto que não tinha nada a ver com isso. Ainda puxei a causa do camarada, ajudei com remédio. Outras pessoas que eu conectei para ajudar, está na eternidade agora, e já está com a coroa lá na cabeça, com as pedrinhas de tudo que ele alcançou e que Deus deu de galardão. Mas eu fico pensando, irmãos, é lá no secreto que o coração é visto. Davi é aquele que ninguém está vendo ele matar os gigantes, ninguém está vendo ele matar o urso, mas lá na frente, quando ele vira rei de Israel, todos nós vamos nos deliciar em olhar os salmos que Davi escreveu para declarar o quanto o Senhor foi ao seu lado no dia difícil. Davi escreveu a maioria dos salmos, dos 150 a 86, 84 salmos ele escreveu, que se atribuem a ele. Tem outros que podem ser dele e nem sabemos se sim. Eu imagino quando Davi estava só, sem ninguém, sentado no meio de um canto, no aprisco, escrevendo, dia difícil, dia conturbado, complicado está sendo esse tempo, Senhor me visita. E aí Davi olha para o pasto, olha para as ovelhas e começa, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Aí ele começa: ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele me guia por águas tranquilas, ele refrigera minha alma, ele me guia pelas veredas do Altíssimo, ele tem cuidado de mim. Aí ele fala assim: ah, Senhor, e se os inimigos vierem contra mim? Ah, se o inimigo um dia vier contra mim, não tem problema, eu tenho entendido que o Senhor prepara uma mesa perante mim, na presença dos adversários, e ele unge a cabeça com óleo, e o cálice transborda. Ele entende o que é cálice transbordar. Ele sabe o que é um cálice transbordar. E ele sabe que é uma unção sobre a cabeça. E aí Davi termina dizendo assim: ah, Senhor, eu estou aqui cuidando de ovelha, nesse pasto, ninguém está vendo, mas um dia eu sei, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu vou terminar assim: habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi estava no pasto, mas ele queria estar na presença. Davi estava no pasto, matando leão, matando urso, tirando carrapacho de ovelha, cortando lã de ovelha, leite de ovelha, no meio daquela ovelhada toda, mas o coração dele sabe onde está? Na casa do Senhor. Tanto que, no fim da vida, ele deixa uma pilha de dinheiro para construir a casa do Senhor. Não existia a casa do Senhor ainda. Mas ele fala: eu estaria na casa do Senhor para todo sempre. Esse era o coração que Deus procurava. E não encontrou nos seus irmãos, não encontrou no Saul, mas encontrou lá no meio do pasto, no meio da lama, tendo que lutar contra lobo todos os dias, tendo que matar leão, urso, cuidar de ovelha ferida. E o Senhor está falando com ele assim: esse é o improvável que eu vou levantar nesse tempo. Você em 2025 vai dar grandes frutos para o Senhor em nome de Jesus. Talvez você pense assim: não, pastor, mas eu não sei pregar com os pastores. Mas não é para pregar com a gente mesmo, não. Não é não. Um dia você vai, mas agora não é. Agora é para você chegar naquele motorista do aplicativo que você pegou e começar a falar para ele assim: Jesus quer mudar a sua vida e quer transformar você. É para você chegar no posto do frentista, do posto da gasolina, e liberar uma palavra de bênção sobre a pessoa que está derramando, colocando combustível no teu tanque. É para você, nos seus negócios, liberar a palavra profética que eles estão sofrendo e gemendo. É para aqueles que trabalham à sua volta, da sua casa, que se morrerem hoje, estarão eternamente no inferno. É para você chegar lá e dizer: Satanás, na minha família não, toda a minha casa vai servir ao Senhor com alegria. Quem ganhou você para Jesus foi qual pregador? Não, foi o Zé da família. Irmãos, sempre vão nos outros lados dizendo que não dá para fazer. Davi no meio daquela casa é o improvável. Quem é esse moço? Quem é esse que vai guerrear contra o Golias? Eu não sei. E aí? Ele vai lá, ele é louco. Golias falou que vai cortar a cabeça dele, as bestas feras vão devorar o corpo dele. Tá tudo certo, vou lá. Porque eu não vou em nome da minha espada, nem da minha lança. Davi declara: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque com ele eu tenho experiência lá no pasto, matando leão, matando urso, cuidando de ovelha. E me lembro muito bem daquele dia em que no meio da sala de jantar da minha casa, o sacerdote pegou um chifre de azeite e começou a derramar sobre a minha cabeça uma unção que eu nunca tinha recebido, e eu senti algo novo na minha vida. A presença do Senhor agora está dentro de mim. Davi carregava o que ninguém naquele campo carregava. No vale de Giz, ninguém carregava a unção que esse moço carregava. Então, irmão, aprenda uma coisa: quando a unção do Senhor vem sobre a sua vida, as responsabilidades e cobranças virão sobre você como você nunca imaginou. Mas entenda uma coisa: são os improváveis que vão vencer nesse tempo, porque Deus está procurando aquele coração que quer se quebrantar para Ele. Ele não quer o coração que faz bonito, Ele quer o coração que faz para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Deus não quer aquele que sabe cantar maravilhosamente bem, embora seja muito importante isso, mas Ele quer aquele que chegue lá e que eu fale: Senhor, estamos aqui, faz tua vontade. Como é bom estar pela manhã adorando o Senhor, como é bom estar aqui cantando louvores. Eu passaria aqui o domingo inteiro, o carnaval inteiro, a semana inteira, o mês inteiro cantando louvor. Não tem problema não, tem que estar aqui amanhã às 5 horas da manhã, e você também pode vir amanhã às 5, vamos estar aqui todo mundo junto orando, clamando ao Senhor. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? O desafio é maravilhoso, é mais do que isso. Nosso coração está onde?
se fazemos por um protocolo, se fazemos por uma definição, por uma escala, por uma agenda, não é o coração que Deus está procurando. Eu imagino que Eliabe, Samar, Abinadab e todos os outros queriam receber aquela unção. Libera. Eles falam, não, é o improvável. É o Davizinho. É o Davizinho que está recebendo. Irmãos, intimidade com Deus é algo que não é dado no atacado, é no varejo. Deus não chega aqui hoje e fala assim, ó, vou derramar intimidade. Não, é você que busca. É você que bate a porta. É você que vai lá bater a porta. Senhor, eu estou aqui, mais uma vez. Há um livro antigo, bem antigo, que eu acho que o tema é Cartas para Deus. Conta a história de um menininho que tinha câncer em estado terminal. E esse menininho, ele fazia cartas para Deus, contando a sua história, em motivo de oração. E nas suas orações, aquele menininho sempre começava assim, Deus, eu estou aqui de novo. Quem leu esse livro sabe do que eu estou falando. Senhor, eu acho que o nome do livro é esse. Eu estou aqui de novo. Para pedir de novo para o Senhor me vir me ajudar. Aí de manhã ele levantava e pegava o papel e a caneta e, Senhor, tudo bem? Sou eu de novo. Jesus fala de uma viúva que bate a porta de um juiz iníquo, até que ele julgue a causa dela. Ela bate a porta. O judiciário era comprado. O juiz julgava a causa dos ricos, não julgava a causa dos simples. O que uma viúva pode oferecer para um juiz tão poderoso? E aquela viúva batia a porta. Senhor, julga a minha causa. Eu quero dizer para você, irmão, que carrega de Deus um chamado para coisas grandes nesse tempo. Que nessa manhã entrou aqui e pensa, pastor, eu sou esse aí. A minha empresa é impossível estar como está. Não dá para sair, está difícil. Na empresa que eu trabalho, eu sou menos provável. Na família não há reconhecimento zero, porque eu conheço Jesus. Está tudo difícil. Mas nessa manhã, você vai dizer para Deus, Senhor, estou aqui de novo. Olha eu aqui, Senhor. Se está faltando tempo de intimidade com Deus, já começa em março um novo tempo na sua vida. Essa porta vai se abrir a você em nome de Jesus. Feche seus olhos onde você está, curve sua cabeça. Se essa mensagem fala ao seu coração algo, e você carrega sobre você esse carimbo rotulado de improvável, eu queria orar com você nessa manhã, antes de a gente participar da ceia do Senhor. Então o que você tem que fazer? Você vai sair do seu lugar e vai virar ao altar do Senhor e vai dizer, Senhor, eu sou esse aí. Esse aí sou eu, essa aí sou eu, Senhor. O negócio não está fácil, está difícil. Sobre a minha cabeça tem um turbilhão de coisas permeando. Eu olho de um lado para o outro e penso, não vai dar certo. Mas nessa manhã o Senhor está nos convocando. Se coloque de pé onde você está. E você pode sair do seu lugar e virar ao altar do Senhor, dizendo, Senhor, eu sou esse improvável, eu sou essa improvável. Mas nessa manhã eu creio que na hora em que o pão for partido e eu pegar o cálice, eu creio que os olhos do Senhor virão sobre mim como nunca antes. E um novo tempo do Senhor. Pode colocar de pé, irmão, por favor, você que está sentado. Enquanto a igreja estiver cantando, a gente vai tomar ceia depois de cantarmos, você vai poder sair do seu lugar e dizer, Senhor, eu estou aqui. Esse caso, esse aí sou eu, Senhor. A porta não abre. Eu estou tentando ganhar essa família, mas não vai. Estou lutando, estou gemendo, estou trabalhando, estou ralando. Naquela empresa lá, Senhor, toda vez que a porta fecha, mas hoje, uma unção será derramada. E aquilo que estava sendo fechado, aquilo que estava sendo travado, cai por terra nessa hora em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã, nós sabemos que somos improváveis para tantas coisas, Senhor. E Satanás, ele vai colocando palavras, pessoas, processos, situações que paralisam a nossa vida. Nós não sabemos, Pai, o que levou Davi àquela rejeição na sua família, mas sabemos que o Senhor conhecia o coração dele. E o coração de Davi é o respaldo que temos para entender que o Senhor está olhando o nosso coração dessa manhã. Não são dias fáceis,
São dias difíceis. São tempos, Pai, conturbados à nossa volta. Mas ao final, temos a certeza de que o Deus que chama os improváveis há de nos chamar para um novo tempo, para uma nova caminhada, para reescrever uma história que o inimigo achou que já tinha definido e não dava mais certo. Mas sairemos daqui, Senhor, na convicção de que o Senhor há de fazer uma grande obra. No poderoso nome de Jesus oramos. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Volte ao seu lugar. Pegue o pão e o cálice. Pegue o pão e o cálice. Vamos compartilhar o pão nessa manhã. Jesus pegou o pão, partiu e disse: esse é meu corpo, que é partido por vocês. Oi? Alguém não recebeu o pão e o cálice? Levanta a mão que a gente vai levar até você. Quem não recebeu? Na galeria tem gente que não recebeu, lá em cima. Não recebeu o pão e o cálice, vamos levar até você. Leve essa mensagem de Davi no seu coração. Alguém aqui embaixo não recebeu? Todo mundo? Leve essa mensagem de Davi no seu coração. E tenha uma certeza, o Senhor tem cuidado de tudo na sua vida. O Senhor tem feito a grande obra. O Senhor, Ele vai completar a obra que Ele mesmo dia começou. Pega o pão. Jesus partiu o pão e disse: é meu corpo que é partido por vocês. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus. Comamos o pão nessa manhã. Semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: essa é uma nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, tomamos o cálice nessa manhã. Erga suas mãos bem alto. Senhor, nos leve em paz. Nos dê um tempo de descanso debaixo da mão e proteção do Senhor. E que possamos voltar, Pai, à Tua casa nos próximos dias, ou nas células reunidas, ou até mesmo aqueles que voltarem hoje à noite, tendo a certeza de que o Senhor há de nos usar, de nos abençoar, para fazermos uma diferença em transformar aqueles que estão perdidos. O nosso alvo, Senhor, é estar contigo nessa obra, tirando centenas de pessoas do inferno e colocando em Tuas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vá em paz, que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Tu